Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas desta segunda-feira, hoje, dia 3 de maio de 2021. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Eudes Figueiredo e, a partir de agora, nós vamos discutir os principais assuntos desta segunda-feira. Estamos com os nossos comentaristas, Aline Scarelli, Divaldo Cerezini e também Adolfo Padilha, para comentar esses assuntos em 2 blocos do nosso Entre Linhas. Se você é a primeira vez que está nos acompanhando, quero desejar boas-vindas para você e que você, diante dos comentários dos nossos comentaristas, possa formar a sua opinião sobre os diversos assuntos que vamos discutir aqui. Então, vamos lá, para a primeira notícia de hoje. Olha, no final de semana, com o feriado do dia 1º de maio, as capitais registraram manifestações a favor de Bolsonaro no Dia do Trabalho. Em São Paulo, os manifestantes estiveram na Avenida Paulista. No Rio de Janeiro, a manifestação ocorreu na orla de Copacabana. Em Salvador, a concentração foi no Farol da Barra. E em Brasília, o ato ocorreu no gramado da Esplanada, entre outras cidades que tiveram manifestações a favor do governo, mas houveram também manifestações contra o governo. Para falar sobre essas manifestações, a gente começa primeiramente com ele, Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. Como é que você viu as manifestações? Bom, alô aos ouvintes aí da Rádio AM Prudente. Eu acho o seguinte, foram mais de 1.100 cidades que fizeram um tipo de manifestação. A gente entende, eu entendo que as manifestações não são apoio ao governo Bolsonaro simplesmente, mas é indignação com a postura política do STF, com a postura política dos deputados e senadores com essa CPI de circo, com a postura política da imprensa em geral. Eles não perceberam ainda que a população, na sua grande maioria, acordou. A gente defende um governo legítimo, a gente quer, deixa ele governar em 2022, cada um escolha o seu, mas, para mim, o ponto de vista mais forte, que a indignação é contra esse tipo de postura, uma CPI onde tem quadrilheiros, Renan Calheiros, querendo achacoalhar um governo. Um STF onde rasga a Constituição para soltar ladrão, para atender amigo ladrão, né? Então, isso tudo está mexendo com todo mundo. Ali você não via ninguém com pau, você não via ninguém com pedra, você via pessoas de idade, empresários, funcionários, enfim, uma mistura de gente que só tem uma coisa em comum: os valores de família. Só isso em comum. Pessoas que realmente acreditam em algo melhor. Essa é a similaridade entre todos que estavam lá. O resto é mimimi da torcida, aqueles que são contra por ideologia política. E, mais uma vez, como foi registrado, aqui em Presidente Prudente, parabéns a todo mundo que participou. Talvez tenha sido a maior carreata que Prudente já fez, com certeza. E a manifestação a nível de Brasil, em São Paulo também, foi registrada como a maior manifestação até hoje. Então, o brasileiro de bem está de parabéns. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, você acompanhou as manifestações deste final de semana? Como é que você viu? Pois é, aqui em Presidente Prudente foi, como o Padilha disse, uma manifestação muito bonita, uma manifestação que não tinha como seu mote principal a defesa do presidente, e sim de alguns valores contra o que o STF tem feito, como disse Padilha, né, contra o que o STF tem feito, contra o que o Senado tem feito. Em outras capitais a gente via bastante, em outras capitais não, né, em capitais a gente via, assim, algumas bandeiras em favor do presidente e tudo mais. Eu penso que a população tem sim que sair do sofá e tem que agir, né? A manifestação, desde que ela ocorra com segurança sanitária, ela é uma dessas formas de se fazer. Aqui em Prudente foi uma carreata, então isso foi muito bem respeitado. Agora, é importante que a gente faça a cobrança em relação às atitudes de todos e que nós também tenhamos a responsabilidade de agir de acordo com aquilo que a gente protesta. Não adianta nada a gente sair agora e reclamar do nosso Senado, que realmente é uma porcaria, e reclamar do nosso STF, que, como eu disse, também nos envergonha, e daqui a pouco nós vamos ter as eleições em 2022 e nós elegemos senadores vagabundos de novo, que não vão fazer sabatina direito em relação aos nomes apresentados
para compor o STF, e aí nós vamos ter outros ministros tão ruins ou piores como os que estão lá. E vamos lembrar, gente, nós acabamos de ter um ministro nomeado que é uma porcaria também, né? O senhor Cássio. Então, nós precisamos ter a responsabilidade de cobrar a todos os políticos, e não só aqueles que, a princípio, a gente não gosta. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, você deu uma olhada aí nas manifestações, como é que você percebeu as manifestações desse final de semana? Bom dia a todos que nos acompanham, é sempre bom poder estar aqui e dividir nesse espaço. Eu vejo que foi uma tremenda irresponsabilidade, né? Fico aqui bem preocupada porque o que se refletiu nas grandes capitais foram aglomerações. A gente viu nas imagens, nas mídias, que foram muitas pessoas às ruas, ficaram ali aglomeradas, né? Então, a gente está vivendo num país onde está batendo recordes de morte, né? Assim, não é batendo recorde de morte, são mais de 400 mil mortos. Alta taxa de desemprego, né? Nós só vacinamos aproximadamente 15% da população. Aí, se o comércio tiver que ficar fechado novamente, nós vamos dizer o quê? Foi a partir desse momento aí da aglomeração, dessa manifestação pró-governo, e quer dizer o quê? Que essa manifestação pró-governo são de pessoas de bem, e quem se coloca contra o governo não é de bem, não tem valores. Acho que é uma tremenda retórica, e quando a gente se coloca assim contra algumas ações de qualquer governo, não quer dizer que também a gente não tenha valores. Eu acho assim, um tremendo absurdo, uma retórica muito rasa, né, e também assim, divide, né, mais ainda o país, porque muitas pessoas que votaram nesse atual governo hoje também se colocam contra, e nem por isso deixou de ter valores. Eu acho essa negação, essa privação de protocolos, né, tudo isso vai transmitir mais o vírus, vai colocar em xeque as medidas de segurança. Pior, né, de novo, coloca as pessoas que estão no sistema de saúde mais ainda em colapso, então não respeita ninguém, né, é muito desânimo isso, né. E assim, a gente pergunta por quê? Qual o motivo da manifestação? Nem sabe responder, parece ser um zumbi que vão pelo um chamado, né? E esse individualismo, ele berra, né? Assim, é uma ignorância também que está ali, bem pulsante. Eu não aprovo esse tipo de manifestação, porque nós estamos em pandemia, não podemos esquecer disso. Muito bem, vamos lá. O Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo Padilha, 30 segundos para você na sua réplica. Qual o motivo da manifestação? Não é possível, né? Não é possível. E outra coisa, não pode. Como é que pode? Quando a gente fala que as pessoas de bem, lógico que existem pessoas de bem que são contra o governo, mas não tem ideologia partidária nem política. Agora, tem pessoas que são contra só por ser contra, né? Inventam números, inventam culpados, inventam um monte de coisa. Então, vou dar 3 exemplos por que a manifestação. Primeiro, tem uma CPI de ladrão, o qual vocês apoiam, para investigar o governo. Segundo, porque tem um STF com ministros indicados que rasgaram a Constituição Federal e estão governando no lugar do presidente. Acho que não precisa nem dar outra, deixa para lá. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, com você, 30 segundos. É importante a gente lembrar isso que a Aline disse, né? O fato de você não concordar com algumas atitudes do governo não quer dizer que você seja contra o governo e que vai ficar agindo para todo momento para atormentar a vida do governo. Você pode ter princípios e defender esses princípios e entender que num determinado momento o governo ele prometeu e num segundo momento prometeu algo e num segundo momento ele fez exatamente o oposto daquilo. A gente tem que combater a aglomeração, sim, viu, Aline? E a aglomeração ela pode acontecer em diversos locais, inclusive num passeio de bicicleta. Muito bem, vamos lá então. A Aline Scarelli com a sua tréplica. 30 segundos. Eu não estou falando aqui de mim ou de você, Divaldo. Aqui nós estamos falando de quem organizou, né? Prudente teve pouca aglomeração, vamos dizer assim. Agora, eu queria atrelar uma questão que é pedalar para poder me atacar, foi ridículo, Divaldo. Não é nesse joguinho, não. Você é muito melhor que isso aí. Agora, com relação às críticas do STF, quando alguém fala rasgou a Constituição, gente, é muito contrário, não rasgou a Constituição. Agora, eu finalizo assim. Amanhã há de ser outro dia, apesar de vocês. Muito bem, vamos lá, trocando de assunto. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou a manutenção do gasto mínimo obrigatório com educação durante a pandemia. A Constituição prevê que, anualmente, o governo federal precisa gastar uma quantidade mínima nas áreas de educação e saúde.
Arthur Lira se disse contra essa regra e a favor da desindexação e desvinculação do orçamento para que os congressistas tenham liberdade para alocar a verba onde for necessário. Segundo ele, isso não significaria menos recurso para as áreas. O pensamento segue a linha do ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos lá, comentando a notícia de Valdo Ceresini. Olha, lá no passado, nós tivemos essa alteração da Constituição que estipulou gastos mínimos para alguns setores, a saúde e a educação entre eles. Nesse momento de pandemia, eu entendo que realmente as coisas mudaram e eu entendo que mesmo fora do momento de pandemia, talvez fosse o caso de rever alguns desses limites, tá? Porém, utilizar como justificativa a pandemia exclusivamente para fazer isso daí, eu acho que é um oportunismo. Tá? Nós temos outras demandas nesse momento. É certo que nós não temos tido aula, então, por exemplo, o custo com limpeza das unidades de ensino vai ser diminuído. Por outro lado, existem outros custos que são mantidos, como é o caso da merenda, que está sendo entregue para as famílias de baixa renda, né, para as famílias necessitadas, o material, o alimento. E são pessoas que realmente estão precisando, porque estão sem seus empregos e sem condições de trabalhar. E existem ainda outras medidas que se tornaram necessárias para que as crianças tivessem acesso à aula, como, por exemplo, o investimento em tecnologia. Eu não sei te dizer se nesse momento há a necessidade de menor ou de maior orçamento, mas eu entendo que isso deve sim ser estudado, e deve ser estudado de maneira correta, e não simplesmente de maneira superficial, como a gente está acostumado a ver as discussões acontecerem lá no Congresso. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto também, a possível redução aí no gasto com educação e também saúde, a proposta do Arthur Lira, do Congresso Nacional. Será que vinga, Aline Scarelli? O que você acha dessa situação? É um pouco do que o Divaldo falou, né? O Lira fala, mas ele não traz um estudo, ele não trouxe nada dizendo que aponte por que deve reduzir, porque economizou, e mesmo que tenha sido uma economia em razão da pandemia, essa verba pode ser direcionada, na verdade ela deve ser direcionada a investimento na tecnologia. Aqui no estado de São Paulo teve algumas cidades, não sei se foi o município ou se o próprio estado, que liberou tablets para algumas crianças porque elas não tinham acesso. Isso quando acontece, gente, não é para ficar ressentido, não, é para a gente ficar, para celebrar que foi disponibilizado equipamentos de tecnologia para quem não tem, né? Agora, pessoal, o Lira falou isso, né? O dono lá da Câmara, né, o presidente da Câmara, numa reunião lá, numa entrevista nas Associações Brasileiras de Criadores de Zebu. Então, assim, tem coisa mais bizarra que é a tendência do Lira acompanhando o ministro Guedes, que é não priorizar a educação. É isso, gente, né? Tanto que o Guedes fez uma fala tão ridícula, que talvez as pessoas não tenham acompanhado, justamente depois da demissão da pessoa responsável pelo Enem, né, pelo MEC lá, de que os filhos de porteiro agora têm FIES, né, que todo mundo tem bolsa, né, desconsiderando que isso é uma política pública de inserção das pessoas no nível superior. Mas isso é bem uma linha, né, assim, a linha desse governo federal que não prioriza. E logo o Guedes também, que foi bolsista do CNPq para estudar, gente. Então, assim, é um Estado, eles querem o Estado para os outros? Não, ele quer o Estado para ele. E outra, tem economias que tem que ser feita no governo e eles não fazem. Vocês sabiam que o café da manhã do Guedes custa R$600, gente? R$600? E aí por aí vai, né? Então, priorizar a educação nunca foi decisão prioritária desse governo, nem de quem acompanha ele. Ok, muito bem. Vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você vê Olha, eu não sei nem situação? por onde começar para desmentir tantos absurdos. Nem por onde começar. Primeiro, não é diminuir verba, é flexibilizar. Já que quer seguir a Constituição Federal, como acabou de dizer no comentário anterior, existe um regramento da Constituição Federal. Hoje, por não ter tido aula, os prefeitos vão ter que inventar a despesa, porque é verba carimbada. Pesquisa lá, verba carimbada, não pode ser usado para outra coisa. Então, os prefeitos vão ter que inventar a despesa. O que eles querem é uma lei para flexibilizar diante da pandemia. E outro detalhe que não fala aqui, que a maioria da verba da educação é para pagar salário. Não é tecnologia, não. Tecnologia, quem está pagando é o governo federal,
o satélite que vai ser lançado agora para dar internet gratuita para todo mundo, via satelital. Fibra ótica, que só poucos podem pagar, é uma questão de tempo para acabar também. Vai ser uma questão de tempo. Então, entre outras ações que o governo faz. Agora, o café do Guedes custar R$ 600, explica direitinho o que é. Eu não vou explicar aqui porque eu não vou entrar nesse tema, mas sobre a flexibilização é obrigado, não tem como. Senão os prefeitos vão ter que dar cambalhota e vai sobrar dinheiro no caixa com gente precisando de cesta básica. Vai sobrar dinheiro no caixa com pessoas precisando de vacina. Se não fizer essa mudança na lei, não vai conseguir aplicar esse dinheiro. É simples de entender, é só tirar a travinha da ideologia política dos olhos. Muito bem, vamos lá. A Aline Scarelli pediu a palavra, vamos passar para ela, Aline. 30 segundos. Não sei, essa mentira aí que ele fala não parte de mim. Quem é campeão aqui em falar mentiras e também divulgar fake news é essa rede que você participa. Da minha boca nunca saiu mentiras. Tem que economizar sim, mas não é tirando diminuindo o salário. Ele disse, a questão é do salário. Gente, então vai deixar de pagar professores ou os funcionários da educação? Não, é assim, para manter salário. E a roda do consumo, de movimentar a economia, ela vai quebrar porque não vai pagar professor? E outras aulas não pararam, pessoal, é ridículo, gente. Vamos sim diminuir de quem tem muito e não da educação. Tira os privilégios das pessoas que ganham tanto aí. É sobre isso, a gente sempre fala disso aqui, não é novidade, não. Muito bem, o Divaldo Ceresini pediu a palavra. Divaldo, vamos lá com você. Olha, é só para registrar, né, que é certo que algumas, eu vou refrisar, algumas demandas realmente se tornaram desnecessárias. Agora, outras se tornaram necessárias. Será que precisa inventar gasto? Ou será que você precisa investir em algo que faça o ensino chegar aos alunos nesse momento diferente dos outros? Será que não falta um pouco de criatividade, de responsabilidade a esses que estão dizendo que o dinheiro vai ficar jogado às traças lá? Eu acredito que não. O dinheiro público tem que ser sempre muito bem respeitado e cumprir a sua finalidade. Muito bem, a gente vai dar um tempinho aqui no nosso Entre Linhas para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais 2 notícias para os nossos comentaristas colocarem a sua opinião. Esse é o Entre Linhas, voltamos já já. Ok, já estamos de volta com o nosso Entre Linhas desta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Esse é o segundo bloco para comentar os assuntos Aline Scarelli, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Bom, vamos lá para a notícia da Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que aprovou na semana passada o programa Bolsa do Povo, que é de autoria do governo estadual. O texto prevê repasses de até R$ 500 por pessoa por meio de ampliação e unificação de projetos sociais já existentes. Segundo a gestão do governador João Dória, os programas Renda Cidadã e Ação Jovem vão receber um aumento de valor, passando de R$ 80 para R$ 100. O governo aponta ainda que a proposta deve e vai beneficiar cerca de 500 mil pessoas, tendo como público-alvo, além dos beneficiários dos programas atuais, pais e mães de estudantes. Vamos lá, comentando o assunto, Aline Scarelli. É isso aí, já é a segunda vez que a gente fala desse assunto, né? Eu sou muito defensora das políticas de erradicação da pobreza, e elas devem ser uma política de Estado, não de um governo A, governo B. Com relação a essa do Estado de São Paulo, é importante dizer que é uma unificação de 2 programas também estaduais, que é o Renda Cidadã e o Ação Jovem, que vai repercutir em quê, gente? Elas são de R$ 80 e vão passar a ser de 100. Então, é um valor que não impacta, de fato, né, na vida de quem precisa desse programa, né, nesse momento, e quem já usava dele no passado. Então, assim, o que é R$ 20 se a gente tem um aumento de 60% no arroz e no feijão no último ano? Então, não impacta em nada esses R$ 20. Se o governo Dória quer fazer, de fato, uma política de erradicação de pobreza, ela tem que ser uma, de fato, de que impacte na vida de quem precisa. E aproveitando que a questão é estadual, né, e nós também temos agora a notícia de ontem, se não me engano, de sábado, de que o prefeito Covas, né, o Bruno Covas, vai se afastar em razão da doença. Então, eu estou aqui prestando minha solidariedade, porque
enfrentar uma doença como essa não é simples, e é sobre isso, minha solidariedade a ele, e o governador Dória, mais uma vez, é marqueteiro nessa ação específica. Se quer aumentar, aumenta muito, não R$ 20. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, você acha que é jogada de marketing aí do governador? Não, quer jogada de marketing, quer um projeto que é apresentado mais com pompa de fake news do que realmente a intenção de ajudar aqueles que mais precisam. Infelizmente, o nosso governador de São Paulo, a gente não consegue mais acreditar que tudo que ele faz tem uma segunda intenção e não a única e a primeira que deveria ser realmente cuidar da população de São Paulo, principalmente a população mais carente. A gente vê ações do governo estadual agora com muita desconfiança. Por outro lado, se efetivar essa doação, esse repasse, a gente não tem que desmerecer, porque realmente R$ 100 pode fazer falta para muita gente, né? Tem gente que não tem nada, mas vem sempre tarde, vem sempre com esse apelo de marketing. Isso faz a maioria das pessoas, principalmente os formadores de opinião, desacreditar do governo estadual. Veja o que está acontecendo agora com a Coronavac, né? Foi tanta pressão, países da Europa já disseram que não aceita, Estados Unidos declarou que não aceita, e hoje já se discute, eu assisti agora de manhã pela CNN, que quem tomou a Coronavac se pode tomar outra vacina. Tudo isso por quê? Por causa dessa necessidade de marketing, essa necessidade de querer ser o salvador da pátria, essa necessidade de querer aparecer mais do que fazer, que é lamentável para um governador do estado da importância que é o estado de São Paulo. Muito bem, Divaldo Ceresini, como é que você vê aí essa movimentação, já que nós já tínhamos falado dessa notícia aqui, mas agora foi ratificada aí pela Assembleia Legislativa? Nós já falamos sobre esse assunto, né? Naquela ocasião também havia dito que eu entendia que era uma jogada de marketing tão somente, né? Infelizmente, os nossos políticos, eles têm esse mau hábito de fazer muita propaganda com a desgraça alheia, né? Nós vimos recentemente a primeira-dama vir até aqui, presidente Prudente, distribuir cestas básicas que foram arrecadadas pelo pessoal do agronegócio aqui de Presidente Prudente. Ela gastou mais com combustível do avião para vir até aqui do que o valor das cestas básicas que foram distribuídas e adquiridas pelos próprios prudentinos. O que o João Dória faz agora é reunir e dar um novo nome para um programa social, tal qual todos os governantes fazem quando assumem. E ele colocou agora, deu um pequeno aumento sim, porque quando você considera, como bem lembrou ali, no aumento que o alimento teve nesse último ano é absurdo, por conta do dólar, por conta do aumento das commodities também, mas que pouco resolve. Ele coloca lá uma manchete de até R$500. Será que isso daí é para falar, olha, o Bolsonaro diminuiu de 600 para 175 o auxílio e agora eu estou complementando? Não, não é. Esses R$500 é uma pequeníssima parcela que pode vir a receber, que são das mães de aluno, para trabalhar, fazer alguns serviços nas escolas. E aí eu também volto a dizer sempre, nós precisamos avaliar os efeitos dos programas de assistência social e não simplesmente as intenções deles. O que essas mães vão aprender que vai contribuir para a vida delas com esses R$500, com esse trabalho remunerado pelos R$500. É importante sim dar os R$500, mas é muito mais importante contribuir para que essas mães se desenvolvam, que adquiram conhecimentos e possam conquistar esse dinheiro sem a necessidade da ajuda do governo no futuro. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Está no site prudentenews.com.br, uma situação preocupante, que é o número de desempregados no Brasil, que foi estimado em 14,4 milhões no trimestre encerrado em fevereiro. Maior contingente desde 2012, início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada no último dia 30, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vamos lá, comentando o assunto, Adolfo Padilha. O Brasil dá uma resposta surpreendente, né? Apesar dessa calamidade que foi assumida pelo atual governo, do ex-governo, né? Um caos total, um nível de desemprego muito alto. É preocupante ainda o índice de desemprego, mas a gente vem mês a mês tendo cada vez mais vagas ocupadas, o que está surpreendendo todo mundo. Uma resiliência realmente muito forte da economia, querendo superar a pandemia.
Nós tivemos recordes em janeiro de ocupação de vaga, nós tivemos recordes em fevereiro de ocupação de vaga, mas não deixa de ser, para todos nós e para o governo federal, creio eu, uma preocupação como ainda agregar essas pessoas que ainda estão desempregadas. Haja vista, e repetindo aqui, uma herança herdada do governo anterior, que veio a pandemia e agravou isso, mas, por outro lado, as ações de assistência social via Ministério da Economia foram elogiadas no mundo todo e é tida como a melhor ação feita em todo o mundo durante a pandemia, foi a assistência que o governo deu para essas pessoas menos favorecidas. Agora, a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar. A gente tem que acreditar que as modificações, o que está em pauta a ser discutido no Congresso esse ano, passe e vá adiante, porque tudo isso vai gerar emprego, tudo isso vai gerar renda e os leilões que o governo vem fazendo, mesmo durante a pandemia, também surpreende pela credibilidade dos investidores. Ou seja, para poucos que gritam muito, isso é uma triste notícia. Mas para muitos que torcem para um Brasil melhor, isso é uma grande notícia, que o Brasil, mesmo durante a pandemia, está cuidando dos seus desempregados e buscando empregá-lo a maioria possível. Muito bem, vamos lá. Comentando o assunto, Aline Scarelli, a quantidade de desempregados no Brasil, segundo o IBGE. Sem dúvidas, um número alto, né? E após um 1º de maio, né, assim, Dia do Trabalhador, o governo federal não lançou nenhum programa de incentivo a empregos, por exemplo, também uma nova espécie de desoneração para os microempreendedores, os microempresários, aqueles que empregam as pessoas, né? E pior, né, a gente teve o 1º de maio sem nenhuma fala do presidente à nação, né? Como ele costuma mentir muito, o 1º de maio poderia ser um momento de fala do presidente, mesmo que meio robótico, igual ele costuma ler, poderíamos ter isso para poder trazer uma tranquilidade para as pessoas, mas nem na forma a gente não teve essa fala, e materialmente também a gente não teve, porque assim, quando você tem tantas pessoas desempregadas, isso choca todos nós, porque todo mundo está muito com dificuldade de honrar as contas, né? Lá atrás, quando o governo federal deu lá o auxílio de R$ 600, na verdade, ele inicialmente queria de 200, e só depois de muita pressão da oposição que chegou naqueles valores de 600, né? Agora sim, pessoal, o orçamento de 2021, especificadamente para a infraestrutura, foi cortado como se nunca tivesse cortado antes nos últimos 15 anos. E, para mim, uma saída para novamente retomada de empregos é ali, na infraestrutura, porque se o governo federal, de fato, põe a mão e tem um programa de incentivo, é na infraestrutura, e foi de onde ele tirou, e é de onde mais se emprega. Então, assim, o cenário é muito ruim. Poderia ter um olhar melhor, porque a gente não quer que as pessoas fiquem recebendo benefício, auxílio, né? Muito menos a gente tendo que fomentar a cesta básica, programas aqui regionais, no nosso micro, né? A gente quer que todo mundo tenha emancipação humana para ter liberdade, autonomia financeira, principalmente. Então, o cenário é muito ruim, eu fico muito preocupada. Muito bem. Olha, Divaldo Ceresini, vamos lá para o seu comentário. Como é que você vê aí o desemprego no Brasil, hein, Divaldo? Nós vínhamos até o começo da pandemia numa fase de bastante melhora, né? Lá no final do governo Dilma, com toda aquela catástrofe econômica a qual nós fomos submetidos, nós tínhamos uma situação muito parecida com a que nós temos hoje, nesse momento. Mas as medidas que foram tomadas pelo governo Michel Temer e algumas que o governo Bolsonaro também tomou, elas contribuíram para que o nosso índice de desemprego ele fosse reduzindo, né? E, porém, sem dúvida alguma, que o prolongamento da pandemia, da situação econômica, acabaram por agravar isso. Então, lá em maio do ano passado, nós tínhamos aproximadamente 9,5 milhões de desempregados, e as medidas que foram tomadas pelos diversos governos nesse período acabaram por contribuir para que a gente tivesse esse desemprego. É algo que também aconteceu em outros países do mundo, mas aqui nós tivemos esse agravamento, esse crescimento bastante significativo na quantidade de desempregados. O que eu espero é que nós tenhamos dos nossos representantes lá na Câmara, no Senado, a responsabilidade de aprovar legislações que simplifiquem o ambiente de negócio, facilitem a vida daqueles que querem contribuir para a geração de emprego, algo que hoje ainda é muito difícil. Isso também deve acontecer nos estados, isso também tem que acontecer nos municípios. Quem gera emprego, gente, precisa ser bem tratado, porque senão vai gerar emprego em outro lugar e a gente fica sem os empregos que nós tanto precisamos.
Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. 30 segundos para você, Padilha, para a sua réplica. Eu acho que o desemprego é uma preocupação, mas eu acho que os índices não podem ser deixados de lado, né? Nós geramos agora, no mês de fevereiro, por exemplo, mais de 400 mil vagas de emprego. Desde 1992, não chegou a esse número. O recorde anterior era 290 mil vagas. Então, isso é um sinal de que a economia e o Brasil caminha pelo sentido certo. Se estamos aí, janeiro e fevereiro, batendo recordes de uma medição que é feita desde 1992, numa série histórica, né? Janeiro e fevereiro deixam um índice histórico de quase dobrar o que vinha medido no mesmo período, é sinal que o Brasil caminha e as ações do governo elas só têm que melhorar para acelerar esse processo. Então, para a infelicidade de poucos, como eu digo aqui, aqueles poucos que gostam de gritar muito, os números não mentem. O índice de emprego é recorde em janeiro e fevereiro. E vamos torcer para que assim continue. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, você está com a palavra. Só queria dizer que, assim, em abril de 2018, justamente quando estava ali começando o processo de eleição, que repercutiu e hoje é o atual presidente, os índices de desemprego também eram altos, batia 12,2, 12,6, 13,1, e em 2018 o governo Temer entregou com 13,5, recorde também. Então, assim, vem uma máxima, esse desemprego ele não está diminuindo, está sempre uma máxima. Então, assim, não está cenário bom já faz um tempão, viu, pessoal? Muito bem, vamos lá. Comentando o assunto, Divaldo Ceresini, para fechar esse assunto, vamos lá, Divaldo. Olha, é necessário corrigir essa informação. Nós tivemos um recorde de desemprego no final do governo Dilma, em razão da catástrofe que foi feita lá. É só entrar no Google e digitar lá índices de desemprego no Brasil, e você vai ver essa curva. Ela vinha decrescendo por conta dos efeitos da pandemia, nós tivemos aumento. Tem razão o Padilha quando diz que nesse começo de ano nós voltamos a ter uma retomada. E temos que continuar nisso. Nós temos um cenário favorável no agronegócio, no ramo de commodities, principalmente por conta do dólar alto. Existe uma forte demanda no exterior pelos produtos brasileiros. E isso acaba por gerar emprego nesse setor. Mas nós precisamos agir também para gerarmos empregos em outros setores. Então não há de se falar que o governo Dilma tinha menos desemprego do que tem hoje, porque é mentira. Muito bem, é isso aí. Gente, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Nosso programa está indo para mais de 22 milhões de lares que estão sintonizados aqui na programação do Entre Linhas também, além da Prudente News 1070 em Presidente Prudente. Obrigado para todo mundo aí, Adolfo Padilha, Aline Scarelli, também Divaldo Ceresini. Até o nosso próximo encontro amanhã. Grande abraço e até lá.